Gênesis, capítulo 1, o começo de tudo. Um capítulo que para muitos parece complexo, mas que guarda os segredos da criação. E se eu te dissesse que você pode entendê-lo completamente, de forma simples e clara, hoje, fique comigo, porque é exatamente isso que faremos agora. A Bíblia que nós estamos usando para o nosso estudo é a Nova Tradução na linguagem de hoje, abreviada NTLH. Estudo dos versículos 1 a 5. O primeiro dia, o texto sagrado começa assim: No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: Que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. A primeira frase da Bíblia é a declaração de poder mais absoluta que existe. Antes de tudo, Deus, Ele é a origem. A terra, porém, está em caos, vazia e em trevas. Um retrato de tudo o que existe sem a ação intencional de Deus. Mas mesmo ali, o Espírito de Deus já se movia, pronto para agir. O primeiro ato criador de Deus é através da sua voz. Ele diz: haja luz, e a própria realidade obedece. A luz é a primeira criação, simbolizando a verdade e a pureza que expulsam as trevas. Ao chamá-la de boa, Deus estabelece o padrão de perfeição para toda a sua obra. Estudo dos versículos 6 a 8. O segundo dia, então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Deus continua a trazer ordem ao caos. Aqui, Ele cria uma atmosfera, o céu separando as águas. É um ato de organização, mostrando que nosso Deus é um Deus de estrutura e propósito. Ele não apenas cria, Ele projeta. Cada passo prepara o cenário para o que virá a seguir, revelando um planejamento perfeito e soberano. Estudo dos versículos 9 a 13, o terceiro dia. Aí Deus disse: que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. Deus pôs na parte seca o nome de terra e nas águas, mares, e Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetais. E assim aconteceu. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Neste dia, temos dois atos criadores. Primeiro, a formação dos continentes e oceanos, estabelecendo os fundamentos do nosso planeta. Em seguida, Deus ordena que a terra, agora seca, produza vida, vegetais, plantas e árvores frutíferas. Note a providência divina. Deus prepara o alimento antes mesmo de criar as criaturas que iriam consumi-lo. Ele é um Deus que sustenta e cuida de sua criação em cada detalhe. Estudo dos versículos 14 a 19, o quarto dia. Então Deus disse: que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia.
Deus agora preenche os céus. Se a luz foi criada no primeiro dia, os luzeiros do quarto dia são os portadores dessa luz, com propósitos claros: governar, separar e marcar o tempo. O sol, a lua e as estrelas não são deuses a serem adorados, como outras culturas acreditavam, mas servos do Deus verdadeiro, criados para cumprir uma função. Eles são um lembrete constante da soberania de Deus sobre o tempo e o espaço. Estudo dos versículos 20 a 23. O quinto dia. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos. E criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos, dizendo: aumentem muito em número e encham as águas. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. O planeta agora está pronto para ser habitado. Deus enche os mares e os céus com vida abundante. Pela primeira vez, a Bíblia menciona que Deus abençoou sua criação, dando-lhes a capacidade de se multiplicar. Isso revela um Deus generoso, que se deleita na vida e deseja que ela floresça. Estudo dos versículos 24 a 31. O sexto dia. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais. E assim aconteceu. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Este é o clímax da criação. Após criar os animais terrestres, Deus faz uma pausa deliberada. Ele diz: façamos, indicando um ato de importância e intimidade únicas. A humanidade é criada de forma diferente de todo o resto, parecidos com Deus, a sua imagem e semelhança. Isso nos dá um valor, dignidade e propósito imensos. Somos criados para refletir o caráter do nosso Criador. Recebemos a missão de dominar a terra, que significa cuidar, administrar e zelar por esta criação perfeita como representantes de Deus. Ele nos abençoa e provê nosso sustento. Ao final deste dia, a avaliação de Deus muda de bom para muito bom. Com a humanidade como a coroa de sua obra, a criação estava completa e perfeita. E assim, em 6 dias, o palco do universo é montado e a obra de Deus é declarada perfeita. Mas a nossa conversa não precisa terminar aqui. Ficou com alguma dúvida sobre a criação? Qual dos 6 dias mais te impressionou? Deixe sua pergunta ou seu comentário aqui embaixo. Eu vou amar ler e responder a cada um de vocês. Se este estudo abençoou sua vida, por favor, deixe o seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas. E, claro, inscreva-se no canal para continuarmos juntos nesta jornada pela Palavra de Deus. E se este primeiro capítulo foi grandioso, prepare-se, porque a história vai se tornar muito mais íntima e detalhada. No nosso próximo estudo, em Gênesis capítulo 2, sairemos da escala cósmica e entraremos no jardim do Éden. Veremos Deus moldar o primeiro homem do pó da terra, soprar em suas narinas o fôlego da vida e criar a primeira mulher de uma forma absolutamente surpreendente. A jornada está só começando. Você
não vai querer perder